Bom dia, turma. Sou o comandante Parente, de volta para mais uma videoaula. Hoje a gente vai iniciar a nossa 8ª videoaula e praticamente a gente vai encerrar a nossa unidade de ensino 2.0, que a gente está falando de cartas náuticas, mas a gente vai deixar ainda, fazendo parte dessa unidade de ensino 2.0, uma parte prática que a gente vai fazer no futuro, lá na nossa sala de navegação na Golf 104, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer um planejamento debruçado sobre a carta náutica. Isso vai ficar mais para diante, quando eu vou me acertar aí com o QTS para fazer esse treinamento com vocês. Antes da gente fechar essa unidade de ensino, ainda com os tópicos que faltam, eu quero fazer uma recordação com vocês daquilo que a gente viu na 7ª videoaula, que vocês acabaram de ver. A gente falou sobre declinação magnética, vocês devem estar lembrados aí, que a gente mostrou como enunciar a declinação magnética para qualquer lugar da Terra e para qualquer data, utilizando a variação anual, o ano e a declinação magnética que a gente tira da rosa dos ventos que a gente encontra na carta náutica. Então a gente aprendeu a fazer esse cálculo, fizemos na última videoaula, e é um ponto importante que eu costumo cobrar em prova de vocês, saber fazer esse cálculo aí de declinação magnética, não esquecendo que a nossa declinação magnética ela tem sempre como referência o norte verdadeiro. Então, se o norte magnético está à direita do norte verdadeiro, a gente vai ter uma declinação magnética para leste. Se ele estiver à esquerda, que é o caso aqui na área do Rio de Janeiro, vai ser uma declinação magnética para oeste. A gente apresentou os principais elementos da carta náutica, vocês devem estar lembrados. A gente falou de profundidade, e quando a gente falou de profundidade, a gente falou de datum vertical, que é o nível de redução que essas profundidades da carta são colocados, que é o nível médio das baixas marés de Cisija. Ou seja, sempre que a gente pega uma profundidade da carta náutica, a gente tem que somar a essa profundidade a maré do dia e da hora que a gente vai navegar. Então, teoricamente, na grande maioria das vezes, a gente vai ter um pouquinho mais de água do que aquilo que aparece ali, que é colocado com o datum vertical nível médio das baixas marés de Cisija. Falamos também sobre isobatimétrica, que são pontos, linhas que unem pontos de mesma profundidade. Falamos um pouquinho sobre atualização das cartas náuticas. Vocês estão lembrados? A gente falou que isso é uma tarefa que fica a cargo do encarregado de navegação e ele faz isso quinzenalmente, quando ele recebe o aviso aos navegantes. E nessa atualização do aviso aos navegantes, a gente mostrou também a navária número 5, em romano, que é uma das naviárias que é dividido como o mundo é dividido pela Organização Marítima Internacional, e essa navária número 5 em romano é de responsabilidade da Marinha do Brasil, e a Diretoria de Hidrografia e Navegação emite essas atualizações de cartas e publicações no aviso aos navegantes. Apresentamos para vocês também como medir distância na carta náutica, usando sempre a escala de latitudes, que fica à direita e à esquerda da carta náutica. Bem, na videoaula de hoje, nessa 8ª videoaula, a gente vai continuar descrevendo aí as principais cartas auxiliares à navegação. A gente vai mostrar outras cartas que a gente tem para auxiliar nos nossos planejamentos, na execução dos nossos planejamentos, classificação das cartas náuticas, e vamos falar um pouquinho da carta náutica 12.000, que eu já apresentei para vocês, que é uma carta que tem aqui essa simbologia que a gente encontra nas cartas náuticas. Bem, aí está uma relação das principais cartas auxiliares que a gente tem. São documentos cartográficos que são editados pela DHN, Diretoria de Hidrografia e Navegação. Uma delas é a carta de Atlas de Cartas Piloto, que a gente vai ver que é uma carta que a gente usa normalmente para planejamento. A gente vai mostrar daqui a pouco aí, não com muita profundidade, mas a gente vai mostrar aí
algumas coisas importantes, alguns dados que a gente consegue tirar, como dados médios de vento, de temperatura, de pressão. A gente tem cartas de fusos horários, que a gente já mostrou para vocês, até quando a gente falou sobre hora estimada de partida, ETD, e hora estimada de chegada, ETA. A nossa boa carta meteorológica, que a gente usa para fazer previsão meteorológica durante as nossas singraduras, as nossas derrotas. Carta SAR, cartas especiais para fins militares. Por exemplo, eu me lembro quando eu era comandante de um navio varredor, lá na Bahia, que a gente tinha cartas de minagem. Então, são cartas com fins militares, cartas especiais. Às vezes tem um grau de sigilo, de confidencialidade. Mostrar para vocês as cartas de corrente de maré, que normalmente são cartas para os portos. Cada porto vai ter a sua, então a gente vai mostrar ali uma das cartas de corrente de maré do Rio de Janeiro, de Santos, de Salvador. Cartas de planejamento de derrota, cartas de croquis de navegação que a gente encontra nos rios da Amazônia e etc. E outros tipos de carta. Vamos então começar aqui mostrando para vocês esse atlas de cartas piloto. Quando a gente estiver lá na Golf 104, tomara que a gente tenha lá tempo para ver todas essas publicações nessa nossa aula prática, a gente vai mostrar para vocês essa carta de atlas piloto. É uma carta grande, pessoal, que a gente tem ali uma carta para cada mês do ano, para a gente ter essas variações dessas informações de acordo com as variações climáticas que ocorrem com a passagem das 4 estações. Então, nesse atlas de cartas pilotos, a gente encontra, tem um zoom aí nessa área aqui do Rio de Janeiro, então para cada quadrante desse, a gente tem as informações médias de vento. Então, nessa rosa que aparece aqui, essas linhas em várias cores, às vezes dá até atrapalha para a gente tirar as informações, né? São linhas de temperatura média da água do mar, de temperatura média do ar, linhas isobatimétricas, linhas isogônicas, que são linhas que ligam pontos de mesma declinação magnéticas, isogônicas. Então, isso aí é um exemplo de uma carta piloto. Eu não sei qual é o mês, que não aparece aí, normalmente fica do lado direito em cima da carta, aqui da área do Rio de Janeiro. Aqui, esse ponto aí ampliado, a gente vê lá em cima à direita, que é o mês de janeiro. Então, todas essas informações a gente tira do mês de janeiro. Aquilo são informações médias que a gente vai encontrar nesses lugares. A gente vê que essas informações da DHN estão relacionadas com a navária número 5, que é aquela área de responsabilidade do Brasil de informações meteorológicas da costa brasileira. Um outro zoom, próximo ao Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar de cartas de fusos horários, que a gente já tinha apresentado para vocês, cujo primeiro meridiano, o principal é o meridiano de Greenwich, que passa em Londres, e que a gente divide o mundo aí em 24 fusos horários, de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. Então, é o que a gente utiliza também aí no nosso sistema de coordenadas geográficas de latitude, de longitude da nossa carta náutica, que a gente mede na parte inferior da carta e na parte superior da carta náutica. Outra carta que a gente encontra nos nossos planejamentos, nos nossos estudos, são as cartas meteorológicas. Essa aqui é uma carta meteorológica da costa brasileira, então ela apresenta aqui os centros de baixa pressão, centros de alta pressão, frentes frias, zona de convergência intertropical. Então a gente consegue ver aí a direção e a intensidade de determinados ventos. Quanto mais próximo, estou mostrando aqui nesse centro de baixa, quanto mais estreita essa distância entre as linhas de pressão, maior a intensidade do vento. Então, cartas meteorológicas que são utilizadas para fazer a navegação, a previsão meteorológica. A
A gente encontra também, como cartas auxiliares, as cartas de corrente de maré. Essas cartas de corrente de maré, elas vêm num livro parecido como esse aí, e a gente tem para cada porto direções e números que a gente encontra. Então, isso aí são informações que a gente tira de um determinado porto, que a gente vai ter ali, tantas horas antes da pré-mar, a gente vai saber qual é a direção e qual é a intensidade da corrente em determinados pontos de uma baía, de um rio, etc. Então, a gente consegue ver aqui, ó, eu projetei do lado esquerdo uma carta de corrente de maré da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, 6 horas antes da pré-mar. Então, a gente tem para cada ponto desse da Baía de Guanabara, lá perto da ilha de Paquetá, perto da ilha do Governador, perto da ponte Rio-Niterói, qual é a direção e a intensidade da corrente prevista 6 horas antes da pré-mar. A gente vê que a maré ainda está de vazante. Já do lado direito, a gente tem a corrente de maré também 6 horas antes da pré-mar do Porto de Santos. Então, você vê que aqui a gente já tem uma maré já querendo encher, enquanto ela ainda está vazando. Então, a gente tem aqui 0,4, 0,3, 0,2 dentro do canal, 0,4. Então, a previsão que a gente vai encontrar de correntes de maré no Porto de Santos para 6 horas antes da pré-mar. Cartas editadas pela DHN, normalmente são da costa brasileira. A gente encontra também cartas fluviais, seja da bacia amazônica, do rio Oiapoque, do rio Paraguai. A gente encontra croquis de carta, eu naveguei muito em croquis de carta lá no rio Amazonas, principalmente nos afluentes, Rio Purus, Juruá, Rio Javari, Rio Madeira, e etc. Então, você tem um croquis que você vai navegando nesses croquis. A DHN edita também cartas internacionais do Atlântico Sul, cartas da Antártica, tinham 3 cartas até 1996, e cartas estrangeiras do Rio da Prata e da costa da Guiana. Isso aí é só uma informação para vocês. Cartas editadas no Atlântico Sul, está aí lá tirando daquele catálogo de cartas da DHN. A carta 12.000, que eu já tinha mostrado para vocês, a gente utiliza para ver essa simbologia e abreviatura e termos usados nas cartas náuticas. A gente encontra, às vezes, no passadiço de alguns navios, um quadro com essa informação aí de símbolos e abreviaturas tirados da carta 12.000. Então, às vezes, é mais fácil você, nesse quadro, nessa carta, efetivamente, do que você ter que manusear uma publicação. Então, fica aí de pronto uso em alguns passadiços que a gente encontra essa carta 12.000. Dividida em 5 seções, não vou me aprofundar muito aqui nessa carta 12.000, pessoal, então tem de tudo, né? Topografia, hidrografia. Então aqui a gente tem informações de boias e balizas que a gente vai estudar mais adiante, quando a gente falar de sinalização náutica, algumas simbologias da linha da costa que a gente encontra. A gente tem aqui alguma simbologia de relevo, apesar da carta náutica não ser uma carta topográfica, a gente encontra linhas de nível, curvas de nível, altitudes, né, que a gente encontra nas cartas náuticas. Pessoal, a gente vai ficar devendo esse exercício, que é a próxima videoaula, que a gente vai fazer ela presencial lá na Golf 104. Vou adiante, então. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente lá no nosso Moodle ou mandar aí pelos xerifes um WhatsApp. Espero que estejam aí aproveitando essas informações que eu estou passando para vocês. Então, e até a nossa próxima videoaula, pessoal.